Estamos começando o nosso Mártires Vivendo por Cristo, agora no capítulo 4, versículos de 7 a 9, e depois desse bate-papo aqui, nós vamos ter o nosso bate-papo a respeito daquilo que nós vamos ver aqui. Portanto, eu vou passar aqui com vocês aquilo que foi transcrito aqui para a gente hoje. Eu vou compartilhar a tela e vamos lá. Ok. Então vamos lá, gente. Está todo mundo vendo aí a tela direitinho? Maravilha. Ok. Gente, o nosso texto de hoje é versículos 7 a 9. Eu vou ler aqui juntamente com vocês, mas eu vou ler do 1 ao 11 para a gente ler todo esse trecho, que é aquele que tem como subtítulo para a gente os santos que sofrem mesmo sendo retos, né? Um encorajamento a eles. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então tá bom, gente. Vamos fazer uma breve oração aqui, aproveitar que estamos juntos. Senhor Deus, obrigado por termos a Tua palavra diante de nós e por podermos ter aí alguns minutos falando dela e depois compartilhando aquilo que está no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor também nos perdoe os pecados, que o Senhor também ilumine a nossa mente, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que tudo redunde em louvor ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então tá bom, gente, vamos lá. Versículo 7 nos diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Eu vou começar com a citação de Calvino. Basicamente, hoje aqui eu estou trabalhando com Calvino e Kistemacher, embora tenha algumas outras pequenas inserções aqui. Mas ele diz que, mesmo que as pessoas que são fiéis a Deus ouçam que a sua felicidade se encontra num lugar que não seja aquele provido por Deus, eles saberiam que isso é um pensamento falso, né? Eles sabem que a felicidade que Deus promete é de outra estirpe, é de outra categoria, portanto, eles não seriam, usando a palavra dele, não seriam displicentes a esse ponto. Ora, até aí a gente pensa que não tem nenhum problema. Só que Pedro se preocupa com os filhos de Deus, principalmente por entender que eles são frágeis em muitos aspectos, né? Então, a intenção de Pedro aqui é despertar aqueles para quem ele está escrevendo essa epístola. E começa agora
uma profusão cada vez mais escatológica conforme ele vai para o final da carta, com a clara intenção de que ele seja aquele que vai animar as pessoas na direção daquilo que Deus tem de reforço para a expectativa de todos eles. Ao mesmo tempo, ele não fala apenas do fim, ou, vamos dizer assim, da conclusão dos indivíduos, mas de uma renovação que vai acontecer em caráter universal. E Calvino diz, é como se ele quisesse dizer, Cristo em breve virá, o qual porá fim a todas as coisas. Ou seja, é uma mensagem mesmo de final dos tempos, né? É uma mensagem dizendo que a gente tem que se preparar, porque os tempos serão findos. Né? E mesmo que ninguém saiba, como nós realmente não sabemos, qual vai ser o final de tudo, como vai ser e quando vai ser, né? Até mesmo aquilo que é predito para o final não é tão claro assim a ponto de nós dizermos eu sei exatamente o que vai acontecer. Nós temos indicações da Bíblia, mas nós não temos uma certeza plena sobre como vai ser essa natureza final de todas as coisas. Mas uma coisa é certa, haverá um fim, o Senhor renovará tudo por seu poder, a criação será restaurada, os filhos de Deus entrarão num estado de glória eterna, os impenitentes entrarão num estado de condenação eterna. Isso tudo aponta para o final de todas as coisas, né? Então, o que Pedro nos insta a fazer é aguardar ansiosamente por esse desfecho final. Nós precisamos esperar como se fosse agora. Então, essa é a ideia de Pedro. Nós temos que ficar esperando como se fosse agora. Por isso que o fim de todas as coisas está próximo. Né? Estamos vivendo os últimos dias, que em teologia não quer dizer os últimos no sentido cronológico ou numérico, mas quer dizer o tempo entre Cristo e o arrebatamento. Isso quer dizer os últimos dias. Então, seguindo aqui, muitos autores do Novo Testamento fazem referência ao fim dos tempos, não apenas Pedro, mas também Paulo, lá em Romanos 13:11, ele fala, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E isso nós podemos repetir todos os dias. A nossa salvação, no sentido de consumação da salvação, né, está mais perto agora do que quando eu comecei a jornada cristã. Isso é verdade. Aí sim, aqui também é algo cronológico, né? Existe uma relação temporal também chegando para o fim de todas as coisas. Quando nós vemos lá em Hebreus, nós temos uma exortação a que os leitores se encontrem para exercitar o encorajamento mútuo. E ali tem a seguinte expressão: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso está lá em Hebreus 10:25. Quando chegamos à epístola de Tiago, nós também vemos algo semelhante. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5:8-9. João, finalmente, essas observações aqui são de Kistemaker. João finalmente alerta os seus leitores para o fato de que já é a última hora. 1 João 2:18. Na igreja primitiva, então, o que nós podemos entender com todos esses textos e com a expectativa que se fazia é que os crentes esperavam a vinda de Jesus de modo iminente, a tal ponto que quando nós lemos a literatura neotestamentária e quando nós lemos também a expectativa dos textos não bíblicos, né, extra-bíblicos dos primeiros cristãos, nós vemos que eles tinham a impressão mesmo, real, de que Jesus estava para voltar literalmente naqueles dias. Então, somente depois é que foi se percebendo o fato de que essa iminência não era necessariamente cronológica, mas era circunstancial, segundo os planos de Deus. A vigilância e a sobriedade, né, que ele orienta, que ele ordena no seu versículo, sede sóbrios. Aqui, como é que ele fala?
Portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, essa expressão que ele usa são palavras que compõem uma expressão, se assemelha muito ao que Cristo falou lá em Mateus 25:13, quando ele diz assim: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Essas advertências que o Novo Testamento coloca para nós são advertências que nós não podemos nos esquecer. Elas tratam de duas coisas: a iminência da volta do Senhor, com o desconhecimento de nossa parte de quando será essa volta. Ponto. A outra coisa, já que Jesus vai voltar a qualquer hora e ele está para voltar e pode ser agora, então nós temos que estar vigilantes e sóbrios todo o tempo. A gente funciona nesse aspecto como um soldado no meio da guerra. A gente tem que estar de prontidão todo o tempo. E não apenas se a gente perceber alguma coisa acontecendo. A gente tem que estar assim todo o tempo. Calvino também diz que a indulgência em empanturrar-se, aí vem, vocês reclamam do pastor de vocês, mas olha Calvino falando aqui, pois a indulgência em empanturrar-se e em dormir torna o corpo despreparado para cumprir seus deveres. Assim, as vãs preocupações e prazeres do mundo inebriam a mente e a entorpecem. Ou seja, ele está falando aqui que quem é indulgente, na verdade, é um exagerado, um ocioso, né, que engorda por causa da sua própria negligência e, por causa disso, fica entorpecido. O que é entorpecido? Fica como se fosse embriagado, inebriado com as coisas e não consegue discernir sequer o caminho adiante. Então, ao acrescentar oração nessa história, né, Pedro realça um exercício especialmente necessário, no qual os fiéis devem se ocupar de modo bem particular. Isso porque toda a sua força depende do Senhor, como se ele quisesse dizer, visto que em vós, como se Pedro quisesse dizer, né? Visto que em vós mesmos sois extremamente frágeis, lembram que eu falei lá atrás da fragilidade? Buscai do Senhor vossa força. E ele ainda recorda aos irmãos que eles deviam orar ardentemente e não formalmente. Ou seja, não é para orar para bater cartão de oração, mas é para orar de modo ardente. Então, em função disso, ao esperar a chegada do fim dos tempos, os cristãos devem demonstrar uma conduta exemplar, uma vida que testifique realmente a respeito do amor do Senhor. E nós podemos ver que Pedro está certo da volta iminente de Jesus, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 5, versículo 7, quando nós lemos assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Né? E o versículo 7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esses textos nos levam a entender que Pedro estava esperando realmente para aquele tempo. Aliás, todos os autores do Novo Testamento, provavelmente todos os crentes do primeiro século, só um instantinho, eles entendiam que era iminente essa volta, né? Sem qualquer tipo de dificuldade nesse sentido. Ok, avançando aqui. Sim, isso nada mais é do que a esperança escatológica, que era exposta a partir dos autores e dos crentes do primeiro século. Vamos para o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro aqui recomenda o amor como sendo a coisa primordial. Porque esse é o vínculo da perfeição, né? Nós sabemos isso, está escrito na Bíblia. E insiste com eles, com os irmãos para quem ele escrevia a carta, que eles fossem fervorosos, que eles fossem intensos, ou até mesmo impetuosos, o que é, no final das contas, a mesma coisa. Ou seja, intensos, não é para ser aquela coisa frívola, né? Morna,
Isso porque todo aquele que é imoderadamente fervoroso no amor próprio ama os outros com indiferença e friamente. Então é para ser intencional e para ter um alto grau de amor, o amor que o Senhor colocou no coração uns dos outros. E ele recomenda isso por causa do fruto do amor, né? Porque ele sepulta inumeráveis pecados. Somente consegue perdoar aquele que ama, primeiro ao Senhor e depois ao irmão. Tá? Sem amor não existe perdão. Tá? Vai ser um amor, vai ser um perdão, talvez estético, talvez institucional, mas perdão de verdade, de coração, é só mesmo quem ama. Essa é a opinião aqui de Calvino, no caso. Mas a sentença que nós vemos ali é pega por empréstimo de Salomão. As palavras dele se encontram lá em Provérbios 10:12, quando lemos: o ódio suscita censuras, mas o amor encobre uma multidão de pecados, que é de onde nós acabamos de tirar aquele trecho ali. O Salomão tinha em mente algo que é bastante claro para a nossa compreensão, não tem sombra de dúvida a esse respeito aí. Isso porque as duas sentenças contêm elementos que são postos em contraste de forma recíproca ali. Como ele diz na primeira sentença que o ódio é a causa pela qual os homens denigrem e difamam uns aos outros, e eles fazem isso tão censurável quanto eles conseguem fazer, tão desonroso quanto conseguem, assim também ao amor se atribui um efeito contrário, ou seja, que os homens que amam uns aos outros bondosa e cortesmente, como diz ele aqui, perdoam uns aos outros. Eles não agasalham a ausência do perdão, mas eles de fato perdoam. Então, essa é a razão pela qual espontaneamente sepultam os vícios uns dos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela ofensa feita, uma vez perdoada, ela não vai ter mais o sentido da ofensa. A sensação do ofendido não existe mais. Você não vai ter amnésia, é claro, você vai lembrar do que aconteceu, mas aquilo não faz mal ao seu coração porque você conseguiu perdoar. Então é dessa forma que Pedro confirma a sua exortação de que nada é mais importante e necessário do que nutrir essa característica cristã que é o amor mútuo. Pois quem há que não tem muitas falhas? É uma pergunta retórica aqui de Calvino nesse lugar. Portanto, todos estão pendentes de perdão, ou seja, todos carecem do perdão, não só de Deus. O de Deus, obviamente, que é o mais importante, nos leva à salvação, mas todos nós precisamos do perdão mútuo a fim de andarmos bem com os irmãos. Então, é preciso ver que nesse trecho de Provérbios, Salomão não diz que alguns pecados serão encobertos ou perdoados, mas ele diz que todos eles, uma multidão deles vai ser encoberta. Isso é quase que um prenúncio daquilo que Cristo se dispôs a fazer por nós, quando ele nos leva a entendermos que precisamos perdoar 70 vezes 7, por exemplo. Está lá em Mateus 18:22. Quanto mais pecados o amor encobre, mais evidente fica a sua utilidade para o bem-estar do gênero humano. Qual é o nosso problema? É que a gente não consegue fazer isso de forma natural. A gente precisa ser guiado pelo Senhor para que o nosso coração tome habilidades que não são mais do ser humano pós-queda, a fim de que, revestidos pelo Senhor e por sua graça, consigamos, cada dia que passa, perdoar mais e mais eficazmente uns aos outros. A segunda parte do versículo, que fala, o amor cobre uma profusão ou uma multidão de pecados, Pedro usa aqui literalmente 4:7, porque o amor cobre multidão de pecados, é a expressão que ele usa na nossa versão. Então, é uma alusão a Provérbios 10:12, sem dúvida, como a gente estava vendo. Pelo fato de Tiago ter em sua epístola, capítulo 5, versículo 20, praticamente as mesmas palavras que Pedro usou aqui no seu texto, então nós supomos que esse era um provérbio bastante conhecido
dos hebreus como um todo e talvez bastante usado pelos cristãos no primeiro século. Vamos lembrar que os cristãos do primeiro século eram sistemática e constantemente perseguidos. E eles tinham acabado de ver Cristo falando, olha, se alguém bater no rosto, vira o outro. Se alguém pedir a capa, né, dá logo. Se alguém é para andar uma milha, não, anda logo duas. Né? E nós temos essa palavra de Provérbios também. Então, isso provavelmente estava substancialmente colocado no coração dos irmãos. Qual é o significado disso? De quem são cobertos esses pecados? Essas palavras podem ser entendidas de modo ativo ou de modo passivo, segundo nós vemos aqui os comentaristas. Um cristão ama o seu próximo e cobre a multidão de pecados dele, ou o próprio cristão experimenta o amor de Deus por meio do qual os seus próprios pecados são perdoados. Na verdade, me parece que ambas as coisas, né, andam emparelhadas aí. Apesar de ambas as interpretações serem relevantes, né, tendo em vista o contexto, que enfatiza, obviamente, como a gente viu, o relacionamento do cristão com o seu próximo, então a explicação no sentido ativo parece ser mais plausível. Por causa do contexto, embora as duas possibilidades sejam verdadeiras e reais, por causa do contexto, parece aqui que o fato de nós estarmos dispostos a perdoar era aquilo que Pedro queria dizer naquele momento. Deus perdoa o pecador que vai até ele, né, por causa do seu chamado eficaz, ou seja, tornando também eficiente ali naquele gesto o arrependimento que aparece pela fé, surge pela fé no coração do homem. Ele exige que o pecador perdoado demonstre o mesmo espírito de perdão para com seu próximo. Tem várias referências aí para isso. E o cristianismo primitivo, então, considerava o amor como a ética fundamental para a comunidade de crentes. Então, tem várias referências aí para nos ajudar. E, finalmente, gente, o versículo 9, que nos diz assim, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que nós temos é que no mundo antigo, né, falando de hospitalidade, o mundo antigo era muito curioso se comparado ao nosso mundo de hoje. Né? Os viajantes, aqueles que andavam, eles enfrentavam bastante riscos, né, como se eles morassem no Rio de Janeiro. Então, sair de um lugar para o outro pode representar um risco. Né? Você nunca sabe se vai e chega lá ou se, tendo chegado lá, consegue voltar para cá de volta. Né? Nossa cidade. Mas, de um modo geral, o que acontecia é que amigos e parentes eram aqueles que ofereciam hospitalidade para quem precisasse viajar. As hospedarias, ou seja, o lugar para você passar a noite, não eram bem vistas. Né? Elas eram perigosas, elas não eram de boa fama, eram desconfortáveis, não eram de boa fama exatamente porque o que era tradicional na cultura dos povos antigos era você poder hospedar o viajante. Então, se o viajante tivesse que pagar a alguém, esse alguém que recebia não era alguém bem visto. Por isso que lá no livro de Josué existe aquela disputa entre os acadêmicos se Raabe era uma prostituta ou era uma dona de uma estalagem. A gente viu, inclusive, nos sermões recentes de Josué, que quase que não há dúvida alguma em reconhecer que ela era mesmo uma prostituta. Mas uma pessoa, um estalajadeiro ou estalajadeira naquele tempo, era quase considerada uma pessoa prostituída, porque ela recebia dinheiro para fazer aquilo que era tradicionalmente uma cortesia, uma hospitalidade que você oferecia a alguém. Tá? Então, é mais ou menos como se você tiver um trabalho voluntário, por exemplo, para fazer o bem a alguém, e no meio do caminho você resolve cobrar por aquilo. Né? A gente vai achar isso o fim da picada. Naquele tempo, as pessoas pensavam assim a respeito dos estalajadeiros. Quando chegamos perto do tempo de Jesus, já não era tão assim, porque aí nós já tínhamos a influência do império, das cidades-estado gregas, agora já tínhamos a influência do Império Romano, que já viam isso como uma necessidade.
né? No Império Romano, as pessoas já viajavam longas distâncias e precisavam fazer pernoites, então não tinha jeito, já tinha mudado no tempo de Jesus. Tanto é que a parábola do bom samaritano não tem nada que denigra a pessoa do dono lá da hospedagem, da hospedaria onde o sujeito fica hospedado. Mas ele considera essa virtude de praticar a hospitalidade, né, como diz Paulo também lá em Romanos 12:3, de tal importância que a menciona entre os requisitos para qualquer um queira ser presbítero na igreja. Então, o presbítero precisa ter alguma característica de hospitalidade também, né, de conseguir receber as pessoas, porque é ali, inclusive, que ele também desenvolve parte do seu ministério. Pedro conhece a natureza humana, porque ele sabe que, por vezes, os hóspedes que chegam a pernoitar se aproveitam também do anfitrião. Então, existe esse outro lado da moeda, que é provavelmente percebido também por Pedro aqui nas orientações. Então, quando eles prolongam a sua estadia, ou deixam de reembolsar o dono da estalagem, né? O apóstolo encoraja os anfitriões a abrirem as portas de sua casa para hóspedes, e ele acrescenta: façam isso sem murmurar, sem murmuração. Ou seja, não reclame. Se você vai abrir a porta e hospedar alguém, não fica reclamando. O autor aos Hebreus também lembra aos seus leitores que, quando eles receberam estranhos em sua casa, sem o saber, acolheram anjos. Então, existe aqui uma palavra bastante curiosa em Hebreus 13:2, a respeito de aquele que é hospitaleiro pode, de uma maneira, a gente não sabe aqui se é totalmente literal ou metafórica, mas pode receber anjos em sua própria casa, né? A gente não sabe porque em outros lugares da Bíblia anjo pode ser usado metaforicamente, por exemplo, para a liderança de uma igreja, né? Como está lá no Apocalipse. Mas enfim, quem sabe são anjos mesmo, né? Que a palavra está dizendo aqui, literalmente. Então assim devemos estar dispostos a demonstrar bondade e hospedar com alegria. Isso aqui que Pedro está exortando o povo a fazer. Depois de exortá-los em termos gerais a amarem uns aos outros, especificamente menciona um dos deveres do amor. Ele incita os irmãos a exercer mutuamente, de modo que ninguém requeresse dos outros mais do que ele mesmo estivesse preparado a prestar. Ou seja, existem limites e esses limites precisam ser respeitados. Limites do amor? Não, limites individuais para o exercício, muitas vezes, do próprio amor. Ele adiciona sem murmuração, porque isso é um exemplo raro, seria um exemplo raro, né, que alguém gaste de si, dos seus próprios bens, com seu vizinho, sem qualquer juízo depreciativo. Então o apóstolo queria que demonstrássemos bondade espontaneamente e com uma mente alegre. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso o nosso compartilhamento de hoje, de 1 Pedro 4, de 7 a 9. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Ok. Ok, gente. E faltam 7 minutos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar essa gravação. Só que quando a gente para, ele fica um tempinho renderizando aqui, quando está gravando. Aí assim que aparecer, eu já ponho lá o link para vocês, tá bom? Ou agora a gente volta no Meet, não sei. Para todo mundo aí estaria bom voltar no Meet? Tá? Porque aí eu posso voltar de imediato lá, sem esperar renderizar aqui. Tá bom? Então tá jóia, pessoal. Daqui a pouquinho, hein? Fiquem de olho lá nos links.